iniciarmos hoje o estudo deste livro, Introdução ao tema Guerra Espiritual, capítulo 1, para a glória de Deus. Senhor Jesus Cristo, autor, mas também consumador da nossa fé, em oração a Ti, Pai, assim como é consagrada a minha vida, ao meu chamado, este ministério, consagramos também este momento de estudo, para que a forma detalhada do debulhar da Tua palavra, do mergulhar em águas profundas da revelação da graça de Deus, possa nos trazer capacitação e crescimento espiritual, para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. Amém e amém. Obrigado, Joás, querido. Temos 40 minutos para nossa aula 1 de hoje. Aqui já na página que ainda não é numerada, na introdução, o apóstolo começa dizendo: durante anos o assunto guerra espiritual, isto quando ele fez, logicamente, o lançamento deste livro. Estou aqui explicando a introdução, uma didática para a ministração do culto. Claro, eu não poderia apenas ler o livro com você, mas esta introdução já retrata exatamente também na vida do apóstolo, e depois ele comenta um pouquinho aqui, mais à frente no livro, esses momentos de falta de conhecimento, de revelação do que era exatamente essa guerra espiritual, do formato de vida que nós precisamos viver aqui. É disso que trata este livro. E aqui na página 10, então, que é logo virando a página que não tem número da introdução, ele usa 1 João, Dayana, capítulo 5, versículo 18, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então esse texto aqui, às vezes a pessoa não entende muito bem, parece confuso. Quem é o que nasceu de Deus? O Cristo da carne. O Cristo da carne, ele nasceu de Deus. O que aconteceu com o Cristo da carne? Aí é bom você voltar depois às aulas. Jesus no dia de sua carne era o véu. O Cristo da carne não existe mais. O Cristo da carne morreu, ressuscitou, teve o seu corpo glorificado, e hoje é à destra do Pai, a autoridade, o próprio Deus, agora o Espírito. Então, quem era o Cristo da carne? Era o Filho, era o Deus em carne, era o Emanuel, era o Deus conosco. Antes, era o Espírito que parava sobre a terra, era o Espírito que usava depois se aborrecia de Saul e usava Davi. Então, quem é nascido de Deus hoje? Todos aqueles que nascem da água e do Espírito. Quando Jesus falou, disse: olha, vos convém nascer de novo, nascer da água, do Espírito, É isso, nascer do Senhor. Esse é o nascer. Até tinha um corinho que a gente cantava muito. A minha irmã deve lembrar, falava assim: tem que nascer de novo, tem que nascer de Deus, tem que nascer da água e do Espírito de Deus, tem que nascer do Senhor, que é um versículo. Então, nascer da água é o quê? Nascer da palavra, passar a ter a palavra de uma forma real na nossa vida, na prática da palavra. Nascer da água é um nascimento de ser revestido, lavado, completamente esclarecido pela revelação da palavra. E nascer do Espírito é o envolvimento, a visão do que é o mundo espiritual, e não negociar mais com as nossas fragilidades e as nossas fraquezas, as nossas tendências da carne. Sabe que, inclusive, tem que ter cuidado, porque senão a pessoa encontra, desculpe dizer isso aqui, falo com respeito, são pessoas que são até inspiradas, mas não tem zelo, mas não tem entendimento. Às vezes compõem alguns louvores que pessoas que às vezes se deixam levar pela carne, usam aquilo às vezes até com licença para pecar. Tem um louvor que eu até amo muito, mas ele diz assim:
Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Irmãos, eu estou aqui ministrando a graça de Deus, eu estou aqui trazendo autoridade. Aliás, a graça de Deus comigo. Eu não posso dizer isso para você. Eu tenho que dizer para você que Ele está aqui para te sustentar, para o mundo não te fazer cair. Mas se às vezes a própria pessoa diz, olha, ele está aqui, tadinho, você pode cair o tempo todo. Não, se você entender a tua autoridade espiritual, irmão, é o diabo que vai fugir de você. Diz a palavra que você vai resistir o diabo e ele fugirá. Tem crente levando rasteira do diabo, desculpe, toda hora. O apóstolo Miguel Ângelo, aqui no finalzinho da introdução, diz assim: anseio ver todo o povo evangélico definitivamente livre desse misticismo, porque é um misticismo. Lembra o que eu comentei na nossa, talvez na aula 8, do Jesus nos dias de sua carne, quando eu era criança, que eu olhava assim, né, a minha irmã sabe disso, está aqui comigo hoje, a gente olhava assim, quando a gente via um despacho ali assim, dava um medão, né, e a gente corria para o outro lado, e falava, sem Jesus tem poder, né, e corria, mas passava, tem poder, mas passava tremendo, não sei o quê. Hoje, desculpe, com respeito, poxa, porque quem faz isso na minha porta é uma sujeira. Quando eu não estou com uma vassoura nem uma pá na mão, vai no pé mesmo, irmão. Mas antigamente, não chuta não que tua perna cai, não sei o quê. Mas o sangue de Jesus tem poder, irmão. Vou te falar mais. O sangue de Jesus, ele tem poder. Se nós estivermos vivendo a palavra e no eixo espiritual. Porque o poder já foi materializado na cruz do Calvário. Mas tem gente até hoje fazendo sacrifício, sacrificando sangue, cortando. Então, talvez alguém está aí pela primeira vez na internet, seja agora presencialmente, seja depois quando esta mensagem ficar eternizada aí pelos canais do YouTube, enquanto ele existir, né? Ou enquanto Deus colocar alguém de frente para esta palavra. Talvez você no início fique um pouco, não corra, não desligue, fique mais, fique com a gente. Fique, porque Deus que te colocou aí, quem sabe Deus está querendo te libertar de um misticismo. Misticismo é o que as pessoas pensam, que para atingir a vida espiritual precisa de um misticismo. Não é. Nós vamos entender tudo isso aqui para a glória de Deus. Aqui, depois ele continua dizendo na página 11, concluindo a introdução: creio que este trabalho será um poderoso instrumento nas mãos de Deus, para ajudar os milhões e milhões de predestinados a vencerem o medo que sentem do diabo e dos seus anjos. E aí, 1 João capítulo 4, versículo 4, né, ele complementa aqui, essa epístola de João é maravilhosa também, diz assim, olha, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Ele dá um conselho, ele diz, leia e divulga este trabalho. Eu vou dar um conselho, assista e compartilhe este culto, compartilhe. Eu faço isso sempre aqui com a minha esposa. Vou até passar aqui para minha irmã o meu celular. Daqui a pouquinho você pede para a Lídia compartilhar com todo mundo. Você que está na sua casa, você que está aqui na igreja, você pode pegar aí, eu te dou 30 segundos, pode compartilhar. É importante, porque muitos filhos de Deus precisam conhecer esses detalhes, essas nuances da revelação da graça de Deus. Não podemos deixar, sabe, que o diabo continue levando essa vantagem, não, irmãos. Em nome de Jesus. E nós vamos, a começar por cada um de nós, vamos entender esses detalhes importantes que só se atinge pelo eixo da vida espiritual. E a começar aqui na Efésios capítulo 6, versículo 10, que é o nosso texto base. Para você ter uma ideia, esse assunto é tão forte, que este livro ele é composto de 8 capítulos. E os 6 primeiros capítulos são guerra espiritual. Guerra espiritual 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tal é a importância deste conjunto, desta obra. São 8 capítulos, 6 capítulos, Janine. Guerra espiritual. E os 2 últimos capítulos, libertação. Então, 6 falam sobre a guerra e 2 falam sobre libertação. Nós vamos aqui caminhando e já
com o texto base, a espinha dorsal deste tema, está em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. E começa dizendo assim: quanto ao mais. Interessante, deixa eu dizer aqui, bispo, cuidado, não vai dar tempo de você avançar no estudo de hoje. Irmãos, o estudo de hoje é o que Deus quer nos falar hoje. Olha, um livro deste tamanho, eu fico assustado, porque se o Jesus no dia de sua carne era o véu, era metade deste. Nós ficamos aqui 9 aulas, na minha carne, confesso, às vezes eu me cobro também, falo, ai meu Deus, eu faria essa leitura em 1 hora, será, meu Deus, eu não estou enchendo linguiça? E Deus diz, deixa. Uma vez disseram aqui, sabe, Dira, que eu estava enchendo linguiça. Mal sabem eles, nós morávamos na frente de um rio, papai matava o porco e mamãe mandava a gente lá lavar linguiça, virar tripa de linguiça, lembra disso? Sei encher linguiça, né? E eu sei encher linguiças espirituais, seja uma linguiça espiritual aí, para a glória de Deus. Então, mas às vezes a minha carne lembra dessas coisas, a carne é uma tristeza, né? Fica me lembrando, e eu fico temeroso, irmãos. Mas o Espírito diz, Danielzinho, abre bem a tua boca que eu encherei. Estou aqui. O meu esboço é o livro, as minhas anotações. Vamos ficar quantas aulas tivermos que ficar neste livro. Amém? Porque afinal, este misticismo tem que ser quebrado. E acreditem, acreditem. Nossa amada irmã Elza, olha, 30 anos do nosso ministério. Hoje, né, irmã Elza? Pela primeira vez ela conseguiu estar aqui numa escola de capacitação. Então, por que eu digo às vezes que é importante você compartilhar, você falar? Porque muitas vezes é muito difícil, é um horário difícil mesmo, a pessoa não consegue estar sempre. Eu disse a ela, seja muito bem-vinda, tomara que consiga estar conosco outras vezes, porque eu tenho esse entendimento. Ok? Então, se é para encher linguiça, vamos encher linguiça, irmão. Linguiças espirituais, você recebe aí na sua vida? Afinal, linguiça é uma comidinha gostosa, né? Eu vi que a minha esposa comprou uma linguiça, eu já estou aqui, ai, já vou pensar no almoço, meu Deus. Hoje não, hoje é anguzinho. Ai, para que eu fui pensar nisso, né, irmão? Deixa o almoço para lá e vamos pensar aqui. Quanto ao mais. E é interessante, sabe por quê? Quando, hein, amor, é angu com o quê, para você me dizer logo? Já está? Como ela, a Dira vai querer comer lá em casa, vai falar para quê, né? Minha irmã está aqui hoje. Gente, quando Paulo chega aqui em Efésios 6, no versículo 10, antes dos outros capítulos, desde o capítulo 1, essa carta aos Efésios é uma carta importantíssima. Paulo, ele vem falando da nosso chamado, da obra redentora de Cristo, do pacto da graça de Deus. Ele dá todas os embasamentos, e chega neste versículo do capítulo 6, e ele então agora nos mostra qual é a forma de atingir tudo isso. Isso aqui é interessante, amor, porque depois que ele anuncia, ele fala do plano, nos primeiros capítulos, ele agora vai dizer a única forma de nós atingirmos essa questão toda. Tudo que está nos primeiros capítulos, ele agora é trazido para um ponto de eixo, de ajuste, para nós podermos colocar isso em prática. Então, primeira coisa, quebrar o misticismo. E aí ele diz, quanto ao mais. Então ele fala de uma questão muito importante que chama-se fortalecimento. Ele disse, sede fortalecidos no Senhor. Há algum tempo eu tive uma situação que me gerou em mim uma dor muito forte muscular, e cheguei a ser diagnosticado com capsulite congelada. Alguns aqui que acompanham aqui o culto, eu queria louvar, eu já não conseguia levantar, daqui para cima subia tudo junto, eu não conseguia fazer esse movimento com o braço. E o médico disse para mim que se eu não fizesse uma infiltração, uma cirurgia, tirasse não sei o que daqui, colocasse aqui, queria me cobrar R$5.000, inclusive. Se eu não fizesse isso, quando parasse nesse braço, vinha para esse. Eu aqui louvando, eu falava, Senhor, e ficava exercitando, Senhor, esse braço é para te louvar, está aqui, ó, irmãos, ainda tem mais, para a glória de Deus, está aqui. Desse testemunho, porque eu precisei fazer, e Deus levantou um anjo aqui da igreja, doutor Antônio, que é um fisioterapeuta maravilhoso, e me deu todas as dicas, e eu precisei fazer o quê? Simplesmente uns alongamentos, umas massagens que ele fez a mim, umas aplicações
lá especiais lá de um equipamento que ele tem muito bom e fazer o fortalecimento muscular. Ele falou, agora ele passou uns exercícios, eu ia lá para casa, comprei uns elásticos e ficava só puxando. Agora já estou fazendo musculação, nem quero, irmão, se eu tirar a camisa aqui, barriga tanquinho, dá licença, né? Mas o fortalecimento muscular, então é isso, por isso que Paulo diz, sede fortalecidos no Senhor. Eu sempre digo o seguinte, quem você alimentar mais, vai sobressair mais. Tem pessoas que alimentam mais a carne sobressai, então tem que alimentar o espírito, ok? Então, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos lá, Joás querido. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quer dizer, o diabo tem ciladas. Aí ele dá a forma de revestivos de toda. Agora, olha o 12. O 12 é um texto, é o texto central disso. Quem não entender esse versículo 12, não vai avançar nessa revelação. Ele diz, porque a nossa luta, diga a nossa, olhe para o irmão e diga a nossa luta. A nossa luta, faça assim com o dedão assim para o irmão, a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, está escrito ali, ó, contra os dominadores deste século, que aqui na palavra está dizendo mundo, na versão revista atualizada, é século. Ele disse, ó, deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, e aqui entra um grande misticismo, você está entendendo? Aqui nessa última frase, o Miguel Júnior que falava assim, Daniel, você tem mania de querer pregar a Bíblia, não sou, a vírgula, não sou eu, é a graça de Deus comigo. Eu gosto quando entra uma vírgula, que pega uma frase dessas aqui no final, que diz, nas regiões celestiais. Isso aqui, entra o misticismo totalmente na vida de quem não entende nada. O cara fala, peraí, regiões celestiais, mas o que é isso? Regiões celestiais. Joás, aquele quadro que tem um desenho, coloca aí para mim, ó. Antigamente, logo no princípio, falava-se muito em 3 céus, né? Tanto que a Bíblia fala, Paulo foi arrebatado ao 3º céu. Então, o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, tá vendo? Olha, o primeiro céu é atmosférico, é a atmosfera, essa parte que nós conseguimos ver a olhos nus. Nós temos um acesso, né? Quem tem uma boa visão, onde passa o avião, os pássaros, as nuvens, a mudança de tempo, tudo que você consegue observar, é tangível aos nossos olhos, aos nossos 5 sentidos, né? Digamos assim. E o segundo céu é a constelação, é o planetário, é a parte que compõe todas as galáxias, tudo isso que a gente não tem um acesso, ok? Natural. E o terceiro céu é a nossa morada espiritual, é onde o Senhor hoje, né, encontra-se. Inclusive, a palavra de Deus diz em mais 3 colocações, coloca outro quadrinho para mim, Joás, querido, olha aqui, ó. Em outros momentos aqui, olha, diz, Efésios capítulo 1, versículo 20, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Olha lá, Efésios 1, versículo 3. Depois no 20, ele diz, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Aí o Efésios 2, versículo 6, e juntamente, olha agora é que entra, é isso que a gente quebra o misticismo. Vocês estão vendo? É palavra explicando palavra. Calvino, nas suas Institutas, disse, las Escrituras explicam as Escrituras. Então, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E o Efésios 3,10 diz, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades
nos lugares celestiais. Isso, meu irmão, sem revelação, isso gera uma confusão e a pessoa fica procurando um lugar celestial. Peraí, deixa eu procurar aqui. O lugar celestial é um lugar, primeiro, é a nossa eternidade. De onde nós viemos, para onde nós vamos. Eternidade, eternidade. É a nossa vida celestial, é a nossa vida espiritual. Toda vez que nós atingimos o nosso eixo espiritual, se nós temos uma situação e nós buscamos o contato pela palavra, nós vivemos, nós reagimos, nós estamos acessando as regiões celestiais. Então, o Espírito, ele não tem limites. Então, região celestial na nossa existência humana, é um estado de espírito. Regiões celestiais são as nossas reações espirituais. Toda vez que nós andamos no Espírito, nós estamos acessando as regiões celestiais. Nós estamos nesta terra, irmãos, imagine, com uma autoridade, porque ele disse, olha, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar. Isso aqui, uma Bíblia revista, atualizada, João Ferreira de Almeida, comentada, Bispo Daniel Aneclé de Oliveira, vamos tirar meu nome, vamos colocar, comentada, Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual, ele está dizendo, juntamente com ele nos ressuscitou, ou seja, completou toda a obra da redenção em nós somos remidos dele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, e nos deu uma condição de sermos nascidos de Deus. Lembra do primeiro versículo, lá da Epístola de João, da nossa introdução, o nascido de Deus, o que acontece? O guarda e o maligno não lhe toca. Então, o que é o nascido de Deus? É o nosso espírito, com o Espírito de Deus, assentado em regiões celestiais. Eu digo sempre, se a carne nunca acerta, o espírito nunca erra. E aí nós precisamos dar uma segurada aqui e colocar Gálatas 5,16. Gálatas 5,16 que diz, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16, quando eu descobri esse texto, foi um marco na minha vida. Vou lhe dizer, quando você vai avançando, inclusive, não precisa colocar lá não, pode deixar o quadro aí, filhinho. Mas se você vai avançando lá em Gálatas 5, no 16, diz, andai no Espírito e você não vai satisfazer a concupiscência. Então, a carne tem uma concupiscência. É uma questão, a concupiscência da carne, que depois ele desmembra nos versículos mais para frente. Lá do 19, ele diz, as obras da carne são... E aí ele desdobra todas as obras da carne. Ela tem uma concupiscência que se desdobra em várias obras. Pode colocar, filhinho. Vai ficar melhor para a gente não ficar só no imaginário. O versículo 16 está aí. Agora coloca, concupiscência. Eu gosto dessa versão, tá? Pense nela. Digo, porém, andai no Espírito jamais. Então, andai nas regiões celestiais, acesse as regiões celestiais e você, a sua carne. Sabe o que vai acontecer? Quando você anda no Espírito, é como se você pegasse o teu corpo, ok? Nosso corpo. Esse corpo aqui, ele é revestido de quê? Carne e espírito. Porque às vezes a pessoa confunde carne e espírito com corpo. Uma coisa importante para a gente pensar. Então aqui está carne e o espírito, ok? E aí você coloca este corpo para andar no espírito. Olha que coisa interessante. Coloque o seu corpo para andar no Espírito e a sua carne vai de carona. Pense que o seu corpo é o carro. Aqui você tem carne e Espírito. Este corpo aqui é composto de carne e Espírito. São as duas composições básicas. Precisa entender isso, que a carne tem concupiscência. Se você então neste corpo coloca o Espírito como motorista, a tua carne vai de carona. Já viu como é bom ser carona? Fizemos uma viagem há uns 5 anos, peguei todas as minhas irmãs, alugamos um carro grande e levamos para conhecer a nossa terra natal. Mas eu confesso,
eu não curti tanto o passeio quanto elas. Por quê? A minha irmã aqui está dizendo que não brigava tanto. Ela até me defendia, né? Que ela é guia turística, entende disso. Mas eu que estava dirigindo, irmãos, o problema era meu. Elas brigavam às vezes comigo. Poxa, você não teve cuidado e tal. Você imagina o Espírito Santo conduzindo o nosso corpo. Sabe por quê? Porque enquanto eu estava preocupado com quebra-molas, com buraco, com tudo isso, elas estavam curtindo, olhando a paisagem. Às vezes brigavam comigo. A gente brigou um pouquinho, irmão, sabe como é? Na viagem, porque eu dizia, peraí, poxa, mas tem muito buraco, eu não conheço a estrada, 9 horas da noite, queria me justificar. Não é? Mas imagine, o Espírito nos guiando. Nós vamos curtir a paisagem com a nossa carne. Olha os benefícios que nós vamos ter. É que às vezes a gente atrapalha, a gente interrompe, a gente não deixa o Espírito fluir. Às vezes uma situação demora um pouco mais, às vezes aquela situação não está exatamente como a gente queria. Desculpe, volto a dizer, como falava minha mãezinha, a gente mete os pés pelas mãos. A gente bota o carro na frente dos bois. Então, andai no Espírito. E aí o 19, olha o que diz o 19. Gálatas 5, 19. Ora, aí ele desmembra qual é a concupiscência da carne. Ele diz, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, vai filhinho, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. E o que eu fico impactado, aí o Miguel Júnior falaria, Daniel, tu vai parar. Desculpe, não posso passar batido nisso. Isso Deus já me mostrou há muito tempo, porque às vezes a gente se apega apenas a exatamente aquilo que está muito claro. Só que tem aqui um entre vírgulas muito importante que diz assim, coisas semelhantes a essas. Quer dizer que Paulo não enumerou tudo, ele diz, tem coisas que são semelhantes. Às vezes você presta atenção, às vezes você diz, não, mas isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é uma mentira. O apóstolo fala isso no livro, sobre mentira. Talvez a gente vai depois passar por isso. Isso aqui é uma mentirinha. Isso aqui é uma meia-verdade, irmãos. Meia-verdade é uma mentira inteira. Então, uma mentirinha santa, tem gente que fala isso. Para mim isso é heresia, irmão. Mentira santa. Então ele diz, então, cuidado com aquelas coisas que aparentemente, não, isso aqui passa, não passa. Ele diz, coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Veja bem, Paulo está falando para uma igreja, e Paulo está dizendo que tem pessoas que não vão herdar o reino dos céus, e aqui traz outra confusão. Tem gente que acha que tem filho de Deus que vai perder a salvação. Não, Paulo está alertando, ele está dizendo que o mal, que os ímpios, eles nasceram para praticar isso. Nós, salvos, não nascemos para praticar isso. Mas que se nós praticarmos, nós vamos ser penalizados. Nós saímos desse eixo, nós saímos do acesso e nós perdemos uma guerra espiritual. Porque o inimigo vai tentar o tempo todo nos afastar da nossa realidade espiritual, da condição que Cristo já conquistou para nós. Vai no 22, filhinho. Aí eu gosto agora, porque diz assim, mas o fruto, quer dizer que a carne tem a concupiscência. Então a carne tem uma concupiscência que se manifesta. Olha como o negócio é profundo, gente. Bispo, vamos correr, vamos. Temos 10 minutos para correr. O que temos que correr hoje. Fiquem em paz. Estamos só na primeira página do capítulo 1, graças a Deus. Mas escutem o que o Espírito diz à igreja. A carne tem uma concupiscência, lembra que eu falei lá no versículo 16? Que se desdobrou em todas aquelas características. Ok? Então a carne tem várias características que trabalham isoladamente. E aí é que mora o perigo. Porque agora Paulo diz assim, mas o fruto do Espírito é. Agora o fruto do Espírito, pense numa tangerina, por exemplo, né, que dá para você ver mais os gomos. Mais aquelas tangerinas que a casca é solta, então você abre, você vê os gomos. Eu gosto daquelas bem grandonas. Às vezes está sequinha, né? Mas tudo bem.
Mas vamos só pensar como ilustração aqui na tangerina. Você traz, aqui no Rio de Janeiro é tangerina, tem lugar que é mexerica, lá em Curitiba é bergamota, no sul, né? Olha, Xaxim, domingo que vem estarei em Xaxim, Del Volente, para a glória de Deus. Lá pelo sul é bergamota, tem uns nomes, vai mudando. Mas ela é uma fruta que ela tem os gomos e a verdade é que para você comer um gomo daquele, você tem que abrir a casca, não é verdade? Você tem que abrir a tangerina. Não dá para você pensar nela separadamente. Então a tangerina é um bom exemplo aqui, porque ela é uma fruta com alguns gomos, e o fruto do Espírito é uma fruta com nutrientes. E eu vou dizer a você o seguinte: quais são os nutrientes do fruto do Espírito? Ele diz: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Vê lá o 23, filhinho, para terminar. Tem uma versão que já está tudo no 22, mas você não está. 23, mansidão, domínio próprio. Ele diz: quanto a essas coisas não há lei, ou seja, quanto a essas coisas não há carne, quanto a essas coisas não há o que se possa, infiltrar, desmerecer. E detalhe, quando você manifesta o fruto do Espírito, você consegue, você vai ter todas estas áreas controladas na tua vida, acessíveis na tua vida, porque o fruto do Espírito diga, o fruto do Espírito é. Então, entendeu? Você tendo o fruto, porque às vezes tem gente que fala assim: mas isso aí é sintomático, que às vezes você diz assim: poxa, mas aquela pessoa é tão legalzinha e tal, poxa, mas ele não tem mansidão, ele não tem domínio próprio, ele não tem isso. Irmão, desculpe, não é o fruto do Espírito, porque quando é o fruto do Espírito, reúne todas esses nutrientes, diga, a carne tem características, o fruto do Espírito tem nutrientes, é um fruto só, Se você pegar um gomo da tangerina, ele vai ter o mesmo gosto que os outros gomos. Uma tangerina boa, claro, né, que eu estou dizendo. Vai ter o mesmo gosto que os outros. Tem todos os nutrientes em cada um. Então a pessoa manifesta tudo isso porque ela tem o fruto, porque ela está assentada em regiões celestiais. Ela acessou o terceiro céu, irmãos. Ela não está limitada ao que ela pode ver aqui no tangível, a realidade, essa realidade dura, não é? Difícil. Todos nós aqui estamos numa aventura. Você sabia que você é um aventureiro? Nós estamos aqui de passar, nós estamos aqui fazendo, por uma permissão de Deus, nós estamos aqui fazendo o nosso turismo por essa terra. Diga, eu sou um turista espiritual. Falou isso aqui? Olha, estamos ligados. Somos turistas espirituais nessa terra. Bispo, está inventando. Claro que não. Tem um coach desses aí da vida, muito seguidos aí por algumas pessoas, inclusive que eu conheço. Nada contra, mas nem a favor, muito pelo contrário. Deviam estar seguindo a escola de capacitação. Mas tem um coach aí que tem milhões de seguidores, que um dia ele disse assim: esta vida é uma aventura que todo mundo entra vivo e sai morto. Não conhece a graça de Deus. É até evangélico. Não conhece. Para nós, esta vida aqui na terra é uma aventura que todos nós entramos vivos e vamos sair vivos dela. Tomara que alguém que segue esse rapaz, sabe do que eu estou falando, copia, manda para ele. Todo mundo quer crescer, ele vai te agradecer por isso. Agora, veja bem. Eu quero Bíblia, bispo. Você falou aí, mas onde é que está escrito isso? Onde está escrito? Salmo 1. Vai lá no Salmo 1. Coloca aí para a gente, meu filho. Eu sei, graças a Deus, esse é um dos textos que eu sei de cor. Eu tenho um amigo muito querido, que é muito tradição, uma igreja muito tradicional, e de vez em quando estamos juntos. Um dia ele começou a querer me fazer umas perguntinhas. Mas quantos animais tinham na arca? Qual foi o ave que saiu para ver? Eu falei, peraí, não me interessa, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Agora, onde está escrito que você pode todas as coisas que te fortalece? Onde está escrito que você é mais do que vencedor? Onde está escrito? Aí eu falei assim,
Isso aí é história, amém. Eu já perdi muito a minha vida no passado, sábados e sábados estudando essas coisas. Isso é história bíblica, amém. A gente vai olhar uma vez ou outra para lembrar, é testemunho, glória a Deus. Mas não é isso que vai mudar a nossa vida espiritual. O que muda a nossa vida espiritual é o conhecimento. Eu falei para ele, de vez em quando eu vou te mandar uns versículos para você decorar. Eu sei que às vezes você tem dificuldade de decorar. Tudo bem, imprima, faça igual a mim. Logo assim que eu conheço alguns versículos, eu imprimo e coloco em vários lugares na minha casa. Sabe? Há um tempo eu coloquei 1 Coríntios capítulo... acho que e agora até esqueci, muito tempo que eu não leio, quando Paulo diz, esmurra o meu corpo. 1 Coríntios 9, 1 Coríntios 27, né? 9, 27. Paulo diz, esmurra o meu corpo, reduz a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venham mesmo a ser desqualificado. Logo assim que eu comecei aqui, nesse ministério, que muitas guerras, eu descobri esse versículo, eu colei em vários lugares na minha casa, e eu falava, eu tenho que esmurrar o meu corpo, reduzir a escravidão, ok? Então, bem-aventurado o homem que não anda, esse texto eu sei, graças a Deus de cor e salteado, né? Mas ele começa dizendo assim, bem-aventurado o homem, no sentido genérico, vamos ler, o Filho de Deus, bem-aventurado o Filho de Deus, que não anda no conselho dos ímpios. Então, se ele está falando de alguém que não anda no conselho dos ímpios, quem é o ímpio? O ímpio é filho do diabo. Conselho dos ímpios. Quem é o conselho dos ímpios? O mundo espiritual das trevas, os dominadores deste século. Nós lemos Efésios 6, 10, nós paramos no 12. Isso aqui é um sermão temático, também expositivo desse texto que hoje nós estamos fazendo da armadura. Depois, semana que vem, a gente vai entrar nas peças da armadura, hein, que é muito importante. Vamos continuar Efésios 6 na semana que vem, mas hoje nós estamos aqui parados no versículo 12. Viu, irmã Elza? Que bênção, né? Está gostando? Glória a Deus, que bom. Também estou gostando. Glórias a Deus. Estou ouvindo, ai de mim. Se eu não ouvisse. Então, bem-aventurado o homem, ou seja, o Filho de Deus, o que não é ímpio, porque se ele está dizendo para alguém que é bem-aventurado porque não anda no conselho dos ímpios, ele está dizendo, tem uma pessoa que é ímpio, que tem conselhos, e tem alguém que não é ímpio, mas que se bobear, entendeu? Gente, eu fico impressionado. Eu tenho a minha filhinha, a Luísa Daniel, que ela às vezes quer minar a minha. Eu falo assim, filha, ela fala, pai, isso é óbvio. Mas o óbvio que muitas pessoas não param para pensar, né? A Luísa Daniel pega no meu pé. Outro dia eu falei, filha, parece que você... Quem é criança aqui, né? Às vezes eu quero... Vamos passear lá em São Paulo, naquele zoológico. Eu comprei o completo, o kit completo para conhecer os dinossauros e tal. Eu queria tirar foto no ovo do dinossauro. Vai lá agora você, filha, tira a minha. Ela tirava, agora vai você. Não vou não, pai. Quem é a criança aqui, né? E às vezes ela me chama a atenção. Eu falo, não é à toa que você tem o nome da minha mãe. É por isso, para que eu fui colocar em você o nome da minha mãe? Então às vezes ela diz, pai, mas isso é óbvio. O óbvio que ninguém vê. Olha o óbvio, isso aqui está tão óbvio, mas ninguém vê isso. Se ele fala de um bem-aventurado, né, que é o Filho de Deus, homem e mulher, genérico, que não anda no conselho do ímpio, olha ele aqui falando das duas sementes. É um outro livro maravilhoso do nosso apóstolo, as duas sementes. 1/3 de ímpios nessa terra e 2/3 de salvos. Outro livro que nós estudamos há pouco tempo, os 4 mundos. 1/3 do mundo Aion e 2/3 do mundo Ocumene. Somos a maioria. Diz uma coisa, dá vontade até de sentar aqui, que às vezes isso me dá dores de parto. Me diz uma coisa, você vê 2/3 neste mundo de pessoas servindo a Deus? Dá para achar 2/3 de pessoas vivendo essa glória que nós estamos vivendo juntos aqui? Assentados em lugares celestiais? Nas regiões celestiais, nós estamos nas regiões celestiais, irmãos, vocês aqui, vocês pela internet, nós estamos nas regiões celestiais agora, agora, manda uma ordem aí agora, onde você quer, manda uma pausa aqui para você pensar nisso.
Quantas coisas você poderia estar fazendo agora e você escolheu a melhor parte, você veio ouvir Deus falar. Está escrito, é uma aventura, nós estamos aqui de passagem. Eu não vim de Durandé, eu vim, onde você nasceu? Na carne em Durandé, e espiritualmente? Na Jerusalém eterna. Você tem você tem duas origens. A origem da carne, aqui, física, a origem espiritual, na eternidade. Então ele diz, se você não anda, se você rompe com tudo, você acessa as regiões celestiais. O que são? São 3 nãos, o conselho dos ímpios, caminho dos pecadores, roda dos escarnecedores. Aí ele diz o 2, antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Olha aí, corrente de águas, nessa versão. Que no devido tempo, que tempo é esse? Que tempo devido é esse? É na hora da tormenta, é na hora da batalha. E Deus tem tanta coisa ainda para nos falar neste livro, irmãos. Que eu falo da tormenta, eu já lembro de uma outra parte que Deus já me trouxe para outras aulas. Não vai dar hoje. Eu, se fosse você, não perderia os próximos capítulos. Para a glória de Deus. Ok? No devido tempo. Dá fruto. Você tem visto muita gente dando frutos para Deus por aí? Ou gente servindo de chacota para o diabo? Ou gente escandalizando o evangelho? Aí ele diz que tem uns resultados. Ele diz, a folhagem não murcha, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Essa é a nossa aventura. Do 4 em diante não vou nem ler. É para o ímpio. Ele diz, o ímpio contudo é como a palha que o vento dispersa. Deus não está nem aí para o ímpio. Deus chamou a cada um de nós para nós acessarmos a nossa realidade espiritual. Um corpo. Diga assim, faça assim faça assim. Este corpo tem carne e espírito. Mas o comando está no espírito. Carne vai de carona. Assim seja. Assim disse o Espírito da graça. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Esta foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Eu sou o bispo Daniel Anacleto, com a minha linda e querida esposa, a bispa Lídia. Pai amado e bendito, obrigado. Obrigado, Jesus. Que manhã fabulosa, que manhã maravilhosa, que manhã esplêndida. Acessamos mais uma vez, Deus, as regiões celestiais. E sairemos deste lugar desta mesma forma, andando no Espírito. Ai daquele que se colocar no nosso caminho. Ai. O inferno está em chamas, o diabo está atormentado. Fugirá por 7 caminhos. Sairemos com alegria e em paz nós seremos guiados. Guiados pelo teu Espírito e guardados pelos teus anjos. Que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo, Pai, se manifestem. Não só hoje, mas eternamente. Na vida daqueles que acessam as regiões celestiais em suas vidas. E o povo mais do que vencedor. Diga amém. Amém. Amém.